Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 8/7, teremos Fluminense e Chelsea pelas semifinais do Mundial de Clubes, do primeiro Mundial de Clubes neste formato. Bom, independente do que se fale, já está na história. Independente do que se fale, do que se questione, do que se tenha chororô, do que se tente menosprezar, independente de qualquer coisa, já está na história. Ponto. Já está na história que no primeiro Mundial foram 4 brasileiros, 3 cariocas e um paulista. Está na história que o campeão da Libertadores ganhou do campeão da Champions. Está na história que os 4 brasileiros avançaram para as oitavas de final. E avançaram, acho que tirando o Botafogo, os outros 3 em primeiro lugar. Vou até dar uma olhada aqui só para conferir. O Flamengo com certeza foi o primeiro colocado, né? Só vou dar uma olhada aqui rápido, só para mim não me confundir. O Palmeiras foi o primeiro colocado, o Botafogo foi o segundo, o Flamengo foi o primeiro e o Fluminense foi o segundo. Então, tivemos 2 brasileiros em primeiro, 2 brasileiros em segundo, os 4 brasileiros classificados. Entrou para a história que tivemos 2 brasileiros nas quartas de final e entra para a história que temos um brasileiro entre os 4 semifinalistas. Se você for pegar o que se imaginava, o que se falava antes do Mundial, chegar às oitavas de final já era título. Quartas de final, irmão, não passava nem pela cabeça de ninguém. Quanto mais semifinal. Mas está aí. Semifinal tem um brasileiro e 3 europeus. Os europeus estarem lá estava dentro de um contexto. Mas ficaram pelo caminho outros europeus, times bilionários, como o Al Hilal do Fluminense. Eliminou Al Hilal, que eliminou o bilionário City. Então, irmão, independente do que se fale, o feito do Fluminense é gigantesco. Já está na história. Ah, vai avançar, não vai avançar, vai ser campeão, vai passar para a final? Bom, o feito do Fluminense já é histórico. Pode ficar melhor. Mas, irmão, já é história. E o Fluminense vai jogar agora contra o Chelsea. Chelsea, que vai jogar contra o terceiro brasileiro nesta competição. Perdeu uma, ganhou a outra e agora vai para o tiroteio. Será que o Chelsea vai sair dessa competição com mais vitórias ou com mais derrotas em cima dos brasileiros? O que nós brasileiros esperamos, eu, por exemplo, não sou torcedor do Fluminense, mas eu espero é que o Chelsea saia com mais derrotas. Consequentemente, o Fluminense avançando à final. Então, é sobre Fluminense e Chelsea, semifinal, dia 8/7, 4h30 da tarde, horário de Brasília, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor carioca, meu amigo torcedor brasileiro, e a galera que vai estar secando o Fluminense, é óbvio que vão estar secando,
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, dando essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Só lembrando, você também tem que hypar os vídeos que você assiste. Além de curtir e compartilhar, hypar. Hypar é dar pontos pro vídeo. E como é que você faz isso? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Ou seja, você pode hypar o mesmo vídeo 3 vezes durante uma semana. Beleza? Então vamos lá, cara. Tem favorito? Cara, se você for olhar a folha do Chelsea e a folha do Fluminense, se você for olhar o que o Chelsea já gastou para essa próxima temporada, 25-26, e o que o Fluminense gastou, se você for olhar o que o Chelsea já recebeu nesse Mundial e o que o Fluminense recebeu, porque vamos ser bem sinceros, os 3 europeus receberam 10 vezes mais do que o Fluminense. E na verdade não é o Fluminense não. Qualquer time brasileiro que tivesse no lugar do Fluminense, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Botafogo, os 3, PSG, Real Madrid e Chelsea, estavam recebendo 10 vezes mais. Então, se você for olhar por esse aspecto, obviamente o Chelsea é favorito. Agora, no futebol, o Chelsea é favorito? Cara, eu não vou ficar aqui puxando brasa nem para um lado nem para o outro. Não acho que tenha favorito. Por quê? O Chelsea perdeu para o Flamengo, ganhou do Palmeiras, mas não foi de goleada, nada disso. E agora vem o terceiro brasileiro. E pega o terceiro brasileiro numa semifinal. Ou seja, eles também estão. Opa! O Fluminense está olhando, meu irmão, é o Chelsea. Mas eles estão falando, opa, é mais um brasileiro pelo caminho. Perdemos uma e ganhamos a outra. E agora? Então, eles também estão com. Lógico que se você pegar jogadores que eles contrataram, talvez sim. Talvez não, com certeza. Tem mais qualidade que o time do Fluminense. Agora, sinceramente, eu não sei se eles têm um jogador igual o Arias. Pode ter? Pode ter. Não sei se eles têm. Mas o Arias é do mesmo nível de qualquer jogador que está lá, na minha opinião, hoje, e pelo que eu vi do Chelsea até agora. Óbvio, lá para frente, outras coisas. Mas eu estou falando agora, tá? Fluminense dá para vencer? Na minha opinião, dá. Dá para vencer. O Fluminense está empolgado. O Fluminense, na minha opinião, apesar de eu não ver favorito, mas o Fluminense é o franco atirador, irmão. A obrigação é do Chelsea. Na minha opinião, a obrigação é do Chelsea. Então o Fluminense, para mim, vai jogar ali para manter o que está fazendo. Agora, o Renato é um cara inteligente. Né? Boleiro, mas inteligente. Renato até tem aquela problema, para que estudar, irmão? Quem tem de futebol não precisa estudar, estuda quem não sabe. Teve essa frase aí? Não é bem assim, mas ele não está muito errado, tá? O tanto ele chegou na semifinal. E aí a gente vai pegar alguns números para mim, mostrar no que eu estou me embasando para dizer a minha opinião. O único time que venceu o Chelsea foi o Flamengo. E por qual motivo o Flamengo venceu o Chelsea? Por qual motivo? O Flamengo meteu 3 gols no Chelsea no segundo tempo. 3. Poderia ter sido mais. E no segundo tempo foi um vareio. Teve a parte física? Sim. A parte física do Flamengo era melhor do que a do Chelsea. A do Fluminense também é. O Chelsea já melhorou fisicamente daquela partida contra o Flamengo para cá? Sim, já melhorou. Os jogadores do Chelsea estão mais entrosados?
Sim, acredito que estão mais é, 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 entrosados. Eles tomaram um susto com o Flamengo, com o time brasileiro? Acredito que tomaram. O tanto que eles já foram mais com o pé no freio, mais dando importância contra o Palmeiras, e não vão fazer diferente contra o Palmeiras. Não estou falando que contra o Flamengo o Chelsea não jogou sério, não é nada disso. Mas eles se surpreenderam. Eles tomaram um susto. E isso, quando eles acharam que poderia, o bagulho já tinha ido pro ralo. Mas se você pegar os jogos do Chelsea nesse Mundial, tem um ponto fundamental a qual o Fluminense tem que explorar, porque esse ponto incomoda o Chelsea. E todo mundo sabe qual é o ponto que incomoda o Chelsea. É não deixar o Chelsea com a bola. O Chelsea é um time que propõe, ele fica com a bola. Quando você tira a bola, isso incomoda o Chelsea. E temos times brasileiros que são mais ou menos assim. O próprio Flamengo é assim. Se tirarem a bola do Flamengo, isso incomoda, porque o Flamengo é um time que gosta de ficar com a posse de bola. É a mesma coisa do Chelsea. E o Fluminense é um time que não tem a posse de bola tão característica igual do Flamengo, né? Por causa do meio campo que o Flamengo tem, da condição dos jogadores que tem, da quantidade que tem, né? Para manter isso. Né? Ah, saiu o Gerson. Mas acho que não vai mudar muita coisa, na minha opinião. Tá? Mas também, o Fluminense não é o Palmeiras. Para mim, o Fluminense dos 4 brasileiros, o que tem mais probabilidade de ficar com a bola, de trabalhar essa bola, na minha opinião, é o Fluminense. Mais do que o Botafogo, porque o Botafogo tinha o Renato Paiva, e era um cara que jogava atrás, era diferente. E o Palmeiras, que não é essa característica, uma característica diferente. Então, o Fluminense tem sim o poder de ficar com a bola. E aí eu vou provar por que eu acho que o caminho do Fluminense é tentar tirar a bola, não deixar o Chelsea comandar o jogo. Não acho que seja interessante para o Fluminense jogar atrás, jogar no contra-ataque, só no contra-ataque, igual o Botafogo fez. Acho que para incomodar o Chelsea, o Fluminense tem que jogar. Mas jogar com inteligência, ficando com a bola. Porque você ficando com a bola, você sofre menos. O adversário não pode chutar o gol, porque a bola está com você. Então você sofre menos, você toma menos pressão, porque você ataca a bola, e você faz o adversário correr. E aí isso impacta na parte física. Então, para mim, o caminho do Fluminense é a posse de bola. E aí, eu vou mostrar aqui o que eu estou falando. Vamos lá. Vou pegar aqui. Os jogos do Chelsea. Aqui. Vou pegar os jogos do Chelsea. O primeiro jogo do Chelsea contra o Los Angeles foi 2-0 Chelsea. O Chelsea teve 66% de posse de bola. O segundo jogo do Chelsea foi contra o Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola. O Chelsea perdeu. O Flamengo teve mais posse de bola. O Flamengo teve 52% de posse de bola. Isso incomodou o Chelsea. Na terceira partida, contra o Esperance, o Chelsea teve 75% de posse de bola. Aí foi para as oitavas de final, o Chelsea pegou o Benfica. O Chelsea teve 64% de posse de bola contra o Benfica. Aí o Chelsea avança para as quartas de final para pegar o Palmeiras. O Chelsea joga contra o Palmeiras e tem 63% de posse de bola. O único jogo que o Chelsea perdeu foi para o Flamengo, aonde teve menos posse de bola. E aí, eu vou aqui para o lado do Fluminense,
Pegar aqui pro lado do Fluminense, rapidamente, só para mim me embasar aqui. Pegar aqui. O Fluminense. Pegar aqui o Fluminense. O Fluminense contra o Borussia. O Fluminense teve 45% de posse de bola. Empatou. O Fluminense contra o time coreano teve 70% de posse de bola e venceu. O Fluminense contra o Sundowns teve 68%, teve 32% de posse de bola e o Fluminense não venceu. Ou seja, a única vez que o Fluminense venceu na fase de grupos, o Fluminense teve mais posse de bola. As outras duas vezes, apesar de ter jogado mais do que o Borussia, mas não teve a posse de bola. Não venceu. O Fluminense vai para as oitavas de final contra a Inter de Milão. O Fluminense teve 31% de posse de bola e venceu por 2-0. A Inter teve a posse de bola, o Fluminense venceu com 31% de posse de bola. O Fluminense joga contra o Al Hilal. O Fluminense tem 42% de posse de bola, o Al Hilal 58%. Então vamos lá. O Fluminense, nesse Mundial, só teve mais posse de bola do que o adversário uma única vez, em um único jogo. Ele venceu. Em outros dois jogos que não teve a posse de bola, empatou. Em outros dois, venceram, que foi nas oitavas e nas quartas contra a Inter de Milão e Al Hilal. A estratégia de não ter a posse de bola, será que deve continuar para esse jogo contra o Chelsea? Na minha opinião, não. O Fluminense, para mim, tem que tentar ficar mais com a bola. Por quê? Porque o poder ofensivo do Chelsea é maior do que o da Inter de Milão, do que o do Al Hilal e do que dos outros times que ele jogou. Então, o poder de pressão, de atacante, de bola viajando o tempo inteiro próximo da área, vai ser muito mais perigoso. Então, para mim, o caminho para o Fluminense não é jogar no contra-ataque. Para mim, o caminho do Fluminense é tentar equilibrar o jogo com o Chelsea na posse de bola para sofrer menos. E aí, na saída rápida, conseguir o gol. Não estou falando que não vai contra-atacar. Sim, vai contra-atacar. Mas que equilibre a posse de bola. Porque senão o Fluminense corre o risco de tomar pressão o tempo inteiro. E eu vou repetir. O ataque do Chelsea é mais forte do que os adversários que o Fluminense enfrentou até agora. Bom, essa é minha visão. Então tá aí. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!